E aí galera, tudo beleza? Voltamos com mais um Responde Aí. Se você quer fazer a sua pergunta, vai lá no nosso grupo, ó, nesse post fixado, vem aqui embaixo e faz sua pergunta que a gente vai respondê-la aqui. Já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o like, aperta aquele sininho para receber as notificações aqui de áudio todos os dias. E a pergunta de hoje é do Luiz Alberdim. Oi Alvin, eu queria que você falasse sobre as diferenças que a mixagem apresenta no YouTube, celular, som do carro, etc. e como minimizar essas discrepâncias. Então, Luiz, acredito que você se refere, né, às diferentes mídias e também aos diferentes dispositivos de reprodução, né, que a gente tem o celular, caixinha do computador e coisas assim. Bom, existem várias coisas que você pode fazer durante o processo de mixagem para evitar discrepâncias ali, mas às vezes não é o foco. Às vezes não é essa a prioridade. Vou te dar um exemplo. Eu estava mixando uma banda de rock chamada Menage, que eu também estou produzindo, né? Que inclusive conta com a participação da Natália, né? Do Plutão Já Foi Planeta. E eles pediram para mim para deixar as guitarras bem estéreo mesmo. E daí eu falei, pô, caramba, eu vou deixar estéreo, mas aí na hora que reproduzir no celular vai desaparecer, né? Vai causar um monte de cancelamento de fase e a guitarra vai ficar mais fraca. Aí eles falaram, não interessa, a gente quer no sistema estéreo, rode muito bem. Aí, o que a gente faz? A gente segue essa recomendação. Porque às vezes o artista ou o produtor vão virar e vão falar para você, não, cara, eu não quero saber de reproduzir isso aqui em mono. Eu quero que as pessoas necessitem da experiência disso em estéreo. E aí que você vai optar pela situação de falar, beleza, então tanto importa essa questão dessa relação das fases, o cancelamento de fases. Afinal, o álbum não é meu, né? O álbum não é do engenheiro de mixagem nesse caso. Agora, quando o álbum é seu, aí você vai dizer, beleza, eu vou mixar ele desse jeito, eu vou fazer isso desse jeito. Agora, quando não é meu, eu não vou escolher absolutamente nada. Quem escolhe é o produtor junto com os artistas. Mas existem casos em que você vai fazer uma música especificamente para que as pessoas ouçam ela bastante no celular, sabe? Crianças, às vezes, e coisas assim. Aí você precisa prestar atenção nos elementos da música. Se o elemento é um elemento chave, como por exemplo um baixo, uma voz, uma linha rítmica que mantém a música andando e tudo mais, aí é fundamental que você coloque aquilo com as fases, com a correlação de fases bem legal. Esse é um aspecto muito importante que você deve cuidar durante a mixagem. Sim, durante a mixagem, porque o engenheiro de masterização ele não vai poder fazer muita coisa com aquele arquivo estéreo final em cima dessa imagem estéreo. Dá para fazer bastante coisa louca, mas não dá para resolver alguns problemas específicos de fase. Então, para isso, você deve checar a música sempre em mono. Uma coisa que, por exemplo, o Mixed by Ali faz é mixar a música somente em mono. Aí depois ele abre a imagem estéreo e a música fica toda bonitona. Então se ela traz a emoção soando somente em mono muito bem, isso significa que quando você colocar em estéreo, ela pode funcionar muito bem também, adicionando alguns outros elementos que não são elementos que precisam estar assim com a correlação, né, estéreo tão assim boa, tão eficiente. Então, uma dica importante, né, que você pode utilizar para muitos casos é começar mixando em mono. Não necessariamente isso faz parte do seu processo ou isso vai deixar melhor ou pior, mas você vai conseguir garantir que vai rodar nesses dispositivos que são mono, né? Como por exemplo os aparelhos de celular. Agora, para além disso, tem a questão do loudness também, né? E tem outras questões. Então, se você quer, por exemplo, fazer uma mixagem para uma música que vai ser reproduzida no YouTube, você precisa deixar um certo headroom dentro das características de loudness do YouTube para que o engenheiro de masterização consiga trabalhar. Então, se você chegar lá e ultrapassar os limites de LUFS, Loudness Unit, né? Full Scale, ou então ultrapassar em nível de pico, fica difícil. Depois o engenheiro de masterização vai ter que dar uma baixada na intensidade do seu arquivo de áudio para poder masterizar. Não é necessariamente um problema isso, né? Mas se você conseguir fazer a sua mix soar um pouquinho abaixo desse headroom, ele vai ter um espaço ali para poder trabalhar um pouquinho mais sutil, assim, né? Sem tanta saturação harmônica, ou então sem tanto ruído, às vezes de chão e coisas afim. Agora, com relação à resposta de frequência, né, você consegue ter um pouco de espaço, principalmente se você souber distribuir bem os elementos na imagem estéreo. O que eu quero dizer com isso? Se você colocou, por exemplo, num rock and roll, onde você vai ter guitarras bem pesadas, com quantidade de informação grave relevante nos lados, né, na imagem estéreo, você vai deixar isso claro na sua mix, então o engenheiro de masterização vai interpretar. Agora, se uma hora a guitarra tá bem estéreo, daqui a pouco ela tá mono, daqui a pouco ela tá estéreo, daqui a pouco
pouco ela tá mono e com as mesmas frequências, aí você vai dar uma outra característica para o engenheiro de masterização trabalhar. E daí, naturalmente, ele vai ter uma limitação X ou Y para conseguir adaptar aquilo para os diferentes dispositivos e também para as diferentes plataformas, né? Até porque algumas plataformas fazem compressão de dados por loudness e também outras plataformas fazem compressão de dados por resposta de frequência. Isso é uma coisa bem clara, né? Por exemplo, a Amazon, ela corta acima de 15.000 Hz. Então não adianta você ficar na sua mixagem colocando um monte de elementos acima de 15.000 Hz se você tem uma estratégia, sei lá, em distribuir pela Amazon, né? Ou coisas do tipo. Mas não tem nada assim tão crítico que o próprio engenheiro de masterização não vá conseguir lidar com esse trabalho, tá? Em fazer essas adequações. E também você precisa entender o que é prioridade. A prioridade é rodar no celular, a prioridade é num sistema estéreo, qual que é a experiência do usuário e como esse usuário está acostumado a consumir música. É isso então, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.